boa tarde, pessoal. Eu vou fazer igual professora lá no ensino fundamental, vou puxar todo mundo para frente, a não ser os cinegrafistas que talvez precisem aí ficar com equipamento, mas ó, Gilvan também está lá atrás, Modesto, pode vir todo mundo mais para cá, somos poucos para a gente ficar mais perto aqui um do outro. Natália e Sofia também, com certeza. Luiz está chegando aí, bem-vindo. Isso aí, é bom que vem com equipamento, vem com tudo. Gente, primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Anne, eu sou supervisora de comunicação aqui da Cianf, comunicação e integração junto à nossa TV Zoom, né? Quem conhece aí também TV Zoom está aqui presente com a gente. Hoje a TV Zoom faz parte do grupo Cianf. E antes de começar, eu queria apresentar meu time de comunicação. Quero chamar o Márcio Madeira e também a Rebeca Klein, que fazem parte aqui do grupo do time de comunicação da Cianf, que são responsáveis aí também pelo convite a vocês. E mais do que também apresentar a Black Brown, eu acho que é importante a gente ter aí um estreitamento de laços com a imprensa, né, tanto de Friburgo quanto da região. A Cianf é, de fato, uma geradora de conteúdos empresariais, do dia a dia, enfim, a gente tem várias câmaras, conselhos aqui dentro, onde a gente está sempre proporcionando e gerando conteúdo. Então, a gente quer muito estreitar esses laços aí, estar com vocês, né, tanto TV, jornal, rádio, enfim, a gente quer estar presente também aí no dia a dia. Então, contem conosco para pautas diversas, qualquer tipo de parceria, a gente está aqui à disposição de vocês. Então, Rebeca, nossa jornalista recém-formada aqui, foi estagiária no time de comunicação, hoje está efetivada aqui conosco, e o Márcio, que acabou de chegar, alguns de vocês já o conhecem, mas também vai estar aqui com a gente em toda a parte de jornalismo e assessoria de imprensa. Obrigada, gente. Bom, vou chamar aqui então a Fabi, o Juan e o Gabriel Ruiz também, para a gente apresentar aqui um pouquinho para vocês, que o objetivo é até a gente apresentar o movimento Black Brown, mas é importante a gente mostrar um pouquinho como que surgiu esse movimento Black Brown, tá? Então, a partir da criação de um núcleo setorial dentro da Cianf, eu queria que eles falassem um pouquinho também, se apresentassem, para então a gente entrar aqui no nosso tema. Por favor, Fabi. Boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez pela presença de todos. Meu nome é Fabiana Caiuca. Eu sou recém-contratada para a coordenação de projetos especiais e desenvolvimento institucional da Associação Comercial. Estou aqui em representação ao nosso presidente. E vou explicar um pouquinho mais sobre o conceito do núcleo setorial. Um pouquinho diferente do conceito das câmaras e conselhos que a gente tem aqui na Cianf, o núcleo setorial ele veio de uma metodologia da nossa confederação e ele é um grupo de trabalho composto por um conselho diretor que é representado por empresários desse setor específico que vai ser tratado no núcleo setorial. Então, esse núcleo setorial ele pode ser temporário, ele pode ser com um objetivo fim, ou ele pode ser segmentado como o que fizemos aqui do núcleo setorial Centro Vivo. A Anne vai apresentar um pouquinho mais, mas é um conceito um pouco diferente, é um grupo de trabalho, é uma tentativa também de aproximação, na realidade é uma oportunidade de aproximação dos empresários à associação comercial. E vocês vão ver muitos núcleos setoriais por aí, porque esse não vai ser o último, vão ter muitos. E a Black Brown veio também para reforçar que essa iniciativa da Cianf deu muito certo e que vai ser repetida muitas vezes. Tá bom? Fiquem muito à vontade, estou à disposição para qualquer esclarecimento de qualquer dúvida e obrigada mais uma vez pela presença de todo mundo. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Juan Chagas, sou executivo comercial aqui da Cianf, responsável pelo time comercial. Bom, penso que a Anne vai apresentar um pouco da Black Brown e do Centro Vivo, mas a ideia é a gente reunir um grupo de empresários que possa trazer um movimento para o centro de Nova Friburgo. A gente já tem, eu tenho falado com os empresários que tem alguns movimentos já na cidade, voltados para alguns setores. Ponte da Saudade e Olaria, por exemplo, tem um circuito de compras de Ponte da Saudade, Olaria e por aí vai, circuito de turismo, né? Nós temos Lumiar e São Pedro, que tem o núcleo também de turismo, né? A Zayane está aqui, sabe como funciona todo o processo. E a gente está buscando trazer um núcleo que possa fortalecer o centro da cidade, né? A gente via isso há muito tempo atrás e a gente vê que hoje não há um movimento nesse sentido. Então, a ideia da Black Brown
do Centro Vivo, na verdade, é trazer alguns movimentos que começam na Black Brownie e que depois vai se desdobrando em outros elementos, né? A gente tem outras datas sazonais que são importantes para o comércio, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães. A ideia é que a gente possa fazer movimentos a partir do núcleo também para essas datas sazonais, né? Então, a Anne vai passar um pouco para a gente como funciona toda essa campanha, mas a ideia central é essa. Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel Ruiz, né? Estou presidente do COGEM desde dezembro do ano passado. Faço parte do Conselho Deliberativo há acho que uns 10 anos aqui, da Cianf, que a gente tem conseguido trabalhar desde a época do Flávio, Júlio e agora do Roosevelt, né? E a gente, desde que a gente começou, né, a gente fundou o COGEM em 2018 e a gente começou a tentar, né, após a pandemia, o Conselho ele deu uma diminuída no ritmo, a gente retomou, né, isso agora em dezembro. E aí, na hora de a gente chamar pessoas, na hora de a gente, né, convocar empresários jovens, a gente teve algumas situações de alguns empresários, só para contextualizar como surgiu a ideia do Centro Vivo e tudo mais. Então, na verdade, tiveram alguns empresários, principalmente aqui desse eixo central da cidade, que vieram com a pedra na mão. Pô, mas a Cianf não faz nada por nós, eu não vou participar, não quero, já fiz. E a gente, eu acho que sempre tem que ponderar e observar, ainda mais vindo de amigos, que vieram de amigos próprios, né? Será mesmo que a gente não precisa fazer alguma coisa, que a gente não precisa estar mais atuante? E aí veio a ideia, né? Foi até o Fernando Costa, que é o presidente, é o diretor do Centro Vivo, que é meu amigo pessoal de infância. E eu falei, Fernando, agora você vai ser vidraça, né? Aí ele falou, não, estou dentro. Então, nesse momento, o Fernando veio para a gente montar um grupo, montamos um grupo aí, né, que tem Anne e Fabi também que estão coordenando isso junto com os empresários, que são aí o nosso motor, né, que a gente consegue, e Juan também. Então, a gente montou esse grupo. E desde então a gente começou, vamos já fazer para Black Friday, tá muito em cima. E aí depois ela vai poder passar direitinho, já estou dando spoiler aí. Mas enfim, eu acho que o resultado foi muito legal, a gente conseguiu unir um grupo muito bacana, que trouxe essa força para dentro da Cianf. Então isso sair daqui de dentro é muito forte, porque a importância do associativismo, a importância da gente ver que juntos, como empresários, a gente vai conseguir sempre, mais unidos, conseguir melhores voos, conseguir melhores resultados para uma cidade, né, para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, que isso aí gera resultados para todos nós. Beleza? Então é isso, agradecer mesmo, não vou me alongar não, vou deixar que eles que vão apresentar de forma mais, né, a fundo aí para vocês. Obrigado. Gente, é isso então. Vou passar aqui um pouquinho para vocês o que é o Centro Vivo, tá? Centro Vivo, eu digo que ele é um bebezinho, ele nasceu aí entre julho e agosto, então por isso a primeira ação dentro do Centro Vivo é a Black Brownie, que a gente já vai falar, tá? Como a gente falou aqui, né? Ele nasceu aqui para a gente revitalizar o comércio, trazer movimentação para esse comércio, e foi uma união de lojistas aqui da Alberto Brownie, e é importante ressaltar que é um núcleo criado entre a associação e os empresários, tá? E isso é um modelo replicável, ele pode ser um núcleo Ponte da Saudade, pode ser um núcleo Olaria, pode ser um núcleo Conselheiro, enfim, tá? A gente pode replicar, só que a gente teve essa demanda, inicialmente, dos lojistas aqui da Alberto Brownie, tá? E esse núcleo setorial, ele vai ter aí, né, 3 pilares de atuação, tá? 3 principais pilares, que é o comercial, tá? Onde o objetivo é, de fato, promover as vendas, atrair consumidores para as lojas aqui da Avenida Alberto Brownie, tá? O educacional, que é a qualificação, de fato, do lojista e seus colaboradores. A gente tem uma parceria forte com o Sebrae, que está trazendo uma série de capacitações. E o estrutural, que eu digo que é o legado, o que a gente vai deixar também, né, de estrutural, de infraestrutura mesmo, de iluminação, melhoria nas calçadas, nos canteiros, né, a gente quer ver uma Alberto Brownie bonita, acessível, com fachadas, enfim, bonitas, sem essa fiação toda aqui, né, eu sei que muita coisa aqui é a longo prazo, mas se a gente não iniciar agora, nem daqui a 15, 20 anos, a gente vai ter um resultado positivo.
E aí, como a gente falou aqui do comitê gestor, o Gabriel, responsável aqui pelo Grupo Primos, está fazendo parte do comitê gestor. O Fernando Saleme Costa, que é proprietário da padaria Dona Emília, é o coordenador desse núcleo. A gente tem a Ótica 07, Giber, Free Online, o Grupo Boticário, Nova Mix, Baiuca Lanches, Camisaria Friburgo e Mastrangelo Esportes, fazendo aí parte desse comitê gestor, que são os empresários que tomam, de fato, as decisões, tá? Mas o núcleo setorial, ele está aberto a outros empresários também a participarem conosco. E aí vamos falar de Avenida Alberto Braune, né? Há muitos anos a Avenida Alberto Braune, ela teve seu tempo aí dourado, né, que foi realmente o centro importante comercial de Friburgo, e isso vem se perdendo ao longo dos anos. E por que a gente deu esse destaque a Alberto Braune? Porque ela é o coração comercial de Friburgo, né? É a nossa via principal. E hoje, muitas vezes, a gente não tem turistas passando aqui, né, Zayane? A gente não tem turistas passando aqui. Muitas vezes as pessoas não saem de casa só para ir a Alberto Braune. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, então eu passo numa loja na Alberto Braune, né? Não como hoje, por exemplo, eu vou sair porque eu preciso de moda íntima, vou lá na Ponte da Saudade, eu vou à Olaria, né? Aqui é um pouquinho diferente. Então a gente quer trazer a revitalização e a vitalidade dessa avenida que é tão importante para Nova Friburgo. E aí a gente pensou na Black Friday, tá? A gente pensou em datas comemorativas. O que o núcleo setorial ele já pode trazer para esse ano em Nova Friburgo, mesmo sendo tão recente, o que já a gente pode movimentar em Nova Friburgo? Vamos movimentar, então, a próxima data comemorativa, que é a Black Friday, e que muitas vezes, como é uma data tradicional nos Estados Unidos, quando vem para o Brasil, muitas vezes é vulgarizado, né? A gente trata como Semana Black, Mês Black, enfim, começa a ter aí várias variações aí da data, e a gente pensou na Black Friday para a gente trazer esse movimento aí, resgatar também esse comércio aqui da Alberto Braune. Então, a gente pensou na Black Braune, e aí o selo é arte da nossa jornalista e assistente de comunicação aqui, a Rebeca, tá? Que é a queima dos preços mesmo. E por que isso? Né? O nosso slogan é, na Alberto Braune, a Black não é fake. Muitas vezes a gente fala, é Black Fraud, né? É tudo pela metade do dobro. Quando eu vou comprar, ele aumenta e depois, né, dá o desconto. Então, aqui a gente está priorizando para que isso não aconteça. Então, a gente quer que o consumidor venha até Alberto Braune, que ele tenha experiência, que ele tenha música, que ele tenha cerveja, que ele tenha atrações para as crianças, por exemplo, mas que ele tenha descontos de verdade, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês também algumas premissas que a gente fez aos lojistas para participarem do movimento com a gente. E eu digo movimento porque não é só um evento, né? Esse é um movimento que a gente vai estar aí permanentemente trazendo para Nova Friburgo. A Black Braune acontece nos dias 27, 28 e 29 de novembro. Por que 29, Anne? Por que esticou para o sábado? Porque o sábado a gente sabe que é um dos melhores dias de compras, né, da Alberto Braune. É o maior dia de movimento da Alberto Braune. Então, tudo bem que a Black Friday é uma sexta-feira, mas a gente prolongou um pouquinho também para o sábado. Então, na quinta-feira a gente vai estar fazendo um esquenta, né, da parte da tarde, com algumas atrações. Na sexta-feira, a gente vai ter aí um número um pouquinho maior de atrações. E no sábado, a gente vai ter um dia todo aí de programação para a família. Aqui, alguns patrocinadores oficiais, tá? A gente entrou em contato com alguns parceiros, principalmente aqui da Cianf também. Mesmo que não tenham, Anne, não são lojistas, não estão na Alberto Braune, mas são marcas que acreditam no movimento e que estarão aqui nesses 3 dias fazendo a ativação das suas marcas e estão patrocinando o movimento, tá? E são a Unimed Serrana, o Boticário, a Sicredi, o Grupo SAF, o Grupo Predial, o Grupo Primos e a Free Online. E a gente tem 4 principais objetivos nessa campanha, tá? O primeiro deles é atrair, de fato, o fluxo de pessoas para Alberto Braune, né? A gente trazer essas pessoas, a gente ter atratividade, trazer grupos de pessoas que estão em outros bairros, em outros municípios vizinhos, grupos de turistas, para a gente aumentar aí, as vendas para esses lojistas. E essa visibilidade também. Muitas vezes a gente fala, eu vou vender muito na Black Friday. Não sei se talvez muito mais, né, do que em algum outro período, mas a gente vai ter muitos passantes, muitos leads, a gente vai estar fazendo contato e vai estar mostrando ali as nossas marcas, tá? E reposicionar essa avenida, que é tão importante para Friburgo, como um destino de lazer, cultura e compras.
e valorizar o comércio e a economia friburguense. O que a gente quer passar com a Black Friday, com a Black Brownie? É um movimento para Nova Friburgo. A Cianf é uma entidade sem fins lucrativos e com a Black Brownie não é diferente. A gente tem uma planilha aqui super apertadinha, tudo que está entrando está sendo revertido para o projeto, tá? E o que a gente quer, de fato, é trazer desenvolvimento para Nova Friburgo. E, com isso, né, a gente pode replicar aí para outros bairros. A gente vai ter movimentos em outras datas comemorativas, ou até datas, por exemplo, que as vendas não são tão legais para o comércio como em janeiro. Por que não a gente fazer um evento em janeiro aqui para a gente atrair mais pessoas nessas datas, tá? Aqui a capacitação, que a gente está contando principalmente, né, com a parceria do Sebrae. Então, dia 21 de outubro, a gente já teve uma capacitação aqui na Cianf sobre estratégia de vendas. Então, a gente contou tanto com o empresário quanto com os atendentes, né? Muita gente fala sobre experiência, sobre as pessoas, sobre a gente entender o nosso cliente, conhecer. Então, a gente teve uma capacitação e agora, em novembro, a gente vai ter algumas capacitações até sob demanda, né? Dos empresários que já estão fazendo parte da Black Brownie, que já aderiram esse termo de participação, e aí, de acordo com essas demandas, a gente vai ter uma série ainda de capacitações. Toda a divulgação vai ser feita através da Cianf, tá? A nossa comunicação, por isso que eu apresentei nosso time de comunicação aqui, a gente vai estar responsável para fazer toda a divulgação com a imprensa local, a gente vai estar disponibilizando para vocês o release, rede social, a gente já vai estar trabalhando com um time de influenciadores também aqui da região, da cidade, até os próprios lojistas, a gente vai trabalhar um pouquinho também a rede social deles, né, colaborativa aí com a Cianf, toda a parte de divulgação física também, banner, enfim, todo o material aí físico, impresso, enfim, vocês vão acompanhar aqui na rua. E hoje eu chamei aqui todos vocês para estarem com a gente também, apoiando a divulgação desse evento, tá? Como eu falei, o objetivo é trazer passantes, trazer compradores. A gente vai estar com backbuzz, a gente vai estar com painel de LED, a gente já vai estar com a InterTV também, com o VT já passando a partir de semana que vem, a gente já vai estar com a Zoom, enfim. E a gente quer também que a Black Brownie esteja aí nos canais de comunicação de vocês, tá? E eu digo que a Black Brownie, ela vai ser um ponto de partida, exatamente, para que a gente traga essa vitalidade da Alberto Brownie de uma forma perene, de uma forma permanente, né? Eu estava falando com a Zayane ontem e falei, poxa, a gente está pensando aqui em trazer um ônibus de turista para Black Brownie. Ela falou, Anne, mas não só na Black Brownie, vamos trazer durante o ano todo, né? O turista precisa conhecer a nossa avenida principal, a gente passa por fora, a gente vai para o Suspiro, a gente vai para outros lugares e não passa na Alberto Brownie. E o que a gente pode trazer para que esse turista ele venha aqui durante o ano todo? E algumas experiências, tá? Hoje a gente fala muito sobre a importância de conhecer o nosso cliente, de levar experiência ao nosso cliente, dentro e fora das lojas. Então, uma das coisas que a gente pensou aqui na Black Brownie foi exatamente isso, tá? Então, a gente vai estar contando aí com algumas atrações culturais, musicais. A gente vai ter atração de circo, mágico, cantores, DJs, enfim, uma programação muito extensa aí. A gente vai estar com algumas cervejarias de Nova Friburgo. A gente já tem aqui confirmados a Alpendorf, a Cacife, a Serra Carioca e a Fribier. Acho que tem mais alguma para entrar, né? E a Buzi. E a Buzi vai estar com a gente, então, também, em alguns pontos aqui da Alberto Brownie, tá? Então, a gente vai ter experiência aí para toda a família. Aqui é o croquis da Alberto Brownie, tá? A Cianf está aqui, ó. A gente vai ter um palco aqui de atração musical, um ponto de cerveja, e esse azulzinho aqui é o brinquedo para as crianças, tá? Você quer falar um pouquinho do croquis? Não? Na Ariosto a gente também vai ter outro palco, então vão ter ali atrações em horários diferentes, tá? É um palco que eu digo, não é um palco gigante não, tá? Até para não atrapalhar a passagem das pessoas. É um tablado, algo que a gente vai trazer ali para a gente ter esse momento aí de música. E a gente, ao longo da Avenida Alberto Brownie, a gente vai ter toda essa estrutura, tá? Começando aqui da Praça do Viagra, meu laser não está muito bom, mas enfim. Na Praça do Viagra a gente vai ter uma marca fazendo uma ativação, um ponto de cerveja artesanal e um ponto de brinquedo, tá? Aí, vindo aqui para as Casas Bahia, a gente vai ter mais uma atração
mais uma ativação de marca, enfim. Então, em vários pontos específicos, a gente vai estar com atrações, tá? Aqui, Espaço do Boticário, aqui próximo ao Itaú e tudo mais. Aqui, outro ponto de cerveja lá na outra calçada. É claro que a gente queria colocar mais atrações, mas a calçada do outro lado ela é um pouquinho mais estreita, então a gente não pode atrapalhar também a passagem ali das pessoas, tá? Isso eu posso mandar para vocês também, para vocês terem registrado aí o croquis. Eu mando para todos vocês. Qualquer dúvida também, já vou passar o microfone a vocês, tá? Gente, e uma parceria super importante também, que a gente, logo no início, né, quando a gente pensou, vamos realizar a Black Brownie, com quem que a gente vai contar, quem vai ser nosso parceiro, a gente procurou a prefeitura, e a gente, como uma entidade, né, sem fins lucrativos, mas que representa aí o setor produtivo, a gente sempre procura parceiros para estarem apoiando. E a gente procurou a prefeitura porque a gente falou assim, bom, vamos fazer um evento, né, um movimento, mas sempre em conformidade. A gente quer toda a documentação, a gente quer tudo certo, a gente não quer nada que saia, né, da conformidade de fato, então vamos procurar parceiros para isso. Então a gente procurou o vice-prefeito, Rodrigo Ascoli, que já de imediato topou e acreditou no projeto e colocou a gente em contato com todos os secretários. Então eu tenho aqui uma relação extensa de secretarias que estão com a gente, tá? Secretarias de Cultura que estão oferecendo todas essas atrações musicais, a Secretaria de Turismo, que nem eu sabia toda a documentação de eventos, né, Bia? Passa bastante coisa ali pelo turismo, nessa parte de documentação, aprovação de croquis, enfim, muita coisa pelo turismo. A Saúde, a Secretaria de Governo, Mobilidade, Fazenda, Segurança e Ordem Pública, Serviços Públicos, Esporte e Lazer e também as subsecretarias de Postura e Fiscalização de Atividades Econômicas e Guarda Municipal. Então, por que isso? Porque a gente quer aumentar o efetivo da Polícia Militar, a gente quer aumentar o efetivo da Guarda Municipal, a gente quer que esses passantes eles tenham segurança, eles tenham iluminação, porque esse evento vai até 8 da noite. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, esse nome enorme, que está apoiando a gente também com o site da Black Brownie. Estão formulando o site da Black Brownie para a gente fazer também a divulgação. Então, isso é muito bacana, que a gente sente que o poder público também está com a gente aí em peso, fazendo parte desse movimento. Aqui algumas reuniões, né? Aqui os secretários, onde a gente se reuniu com eles aqui na Cianf, aqui o pessoal lá da Segurança Pública, lá com o vice-prefeito, aqui com o Laginestra de mobilidade, né? De mobilidade, enfim, a gente já fez, foram mais de 30 reuniões já do núcleo, né? Para a gente chegar até aqui. E agora eu vou passar a programação em primeira mão, que saiu hoje de manhã, essa programação, tá? E essa programação, relembrando aqui, é oferecida pela Secretaria de Cultura. Então, na quinta-feira, a gente começa a Black Brownie a partir das 4 da tarde até as 8 da noite, tá? Então, às 4 horas, a gente vai ter a DJ Luciana Petrillo e às 18 horas, Saulo Emerick. Aqui, gente, vai ser um esquenta mesmo, tá? Para a gente já estar aí trabalhando preço, enfim, trazendo esse comprador aí para Alberto Brown, esse passante, para já ir namorando o produto ali, para ver já o que tem, tá? Então, por isso, a partir das 4 horas. Anne, até às 20 horas, por quê? Porque já estamos no período pré-natal, então as lojas, né, já estão autorizadas a abrir até um pouquinho mais tarde, tá? Nesses dias a gente vai ter aqui, ó, banheiro químico, segurança, já vai ter o palco, tá? A estrutura, a decoração, isso aí. O que acontece? Todo lojista que entrar e participar da Black Brownie junto com a gente, ele vai ter um kit para personalizar a sua loja, tá? Então, isso ele vai ser acho que até dia 26 ali, a loja já vai estar personalizada. Então, vai ter balão, vai ter cartaz, vai ter adesivo, enfim, vai ter vários itens aí que ele pode compor a decoração da loja, tá? Para identificar que aquele lojista está participando desse movimento. E as atrações, claro, vão ter alguns horários, mas a Black Brownie e as promoções também não vão ser só a partir de 4, não. Vai ser a partir do momento que abrir a loja no dia 27, o cara já vai ter que estar ali com a promoção, tá? Na sexta-feira, a gente puxa um pouquinho, a partir de 1h da tarde, até as 8 da noite. Então, aqui a gente vai ter DJ Curupira,
Gui Santos, Rick Júnior, Edgar Salarini, que é uma atração circense, Vitoriana, que é um duo, né? Antônio Marcos, dança. Essas danças, circo, mágico, isso tudo é volante, tá? Ele não vai ficar parado em um lugar, não. Vai estar andando, dançando, enfim, vai ter uma atração também que vai estar passeando aí por toda Alberto Browne para a gente contemplar todos os lojistas que estão participando. E aí, no sábado, que a gente vai trazer as atrações infantis. Por que só no sábado? Porque a gente não vai fechar o trânsito da Alberto Browne. E isso foi uma discussão entre a Cianf e os lojistas, tá? Que passaram para a gente, olha só, se fechar o trânsito, diminui o nosso movimento. Então, vamos manter o trânsito, né? A gente vai estar aí com a Secretaria de Mobilidade, ajudando aí o cara que vai estar ali na mão dupla, alguma coisa assim, mas vai estar auxiliando a gente nesse fluxo. Coração, Zayane. E aí sim a gente vai trazer as atrações infantis, porque aí a gente vai conseguir bloquear mais vagas, a gente vai estar com espaço um pouquinho melhor aqui na calçada para a gente trazer essas atrações também com muita segurança para as crianças, né? Não adianta a gente estar ali com um brinquedo no meio da avenida se a gente não consegue ter ali uma segurança para as crianças. E a gente vai estar com essas atrações. Aqui ainda falta algumas confirmações, tá? A gente está nesse período de confirmação aí com a Secretaria, mas a gente vai ter 9 atrações infantis, entre brinquedos, pintura de rosto, tenda gamer, enfim, vamos ter algumas atrações aí bacanas, vão ter alguns DJs também, a atração circense mais uma vez, e algum artista aí que a gente ainda está para confirmar. E aqui alguns benefícios a esses lojistas que vão participar conosco da Black Browne. Primeiro, a conexão direta com novos clientes, tá? Segundo, a participação em evento pronto, já organizado e em conformidade. O terceiro, mais movimento na rua e, consequentemente, nas lojas, tá? E a maior visibilidade para a marca, porque a gente vai estar divulgando isso não só nos dias de evento, mas o pré também, pré, durante e pós. TV Azul vai trabalhar pra caramba. Carinha dela. Tô dando ideia aqui já de fazer até um documentário, gente, não é legal? Sofia que vai escrever. E mais benefícios aqui, ó. O kit de decoração da loja com balões, adesivos e banner personalizado, com a identidade visual. Então, todas as lojas que tiverem ali Black Browne, a gente já sabe que está participando da campanha, que já tem produto com desconto. Investimento em divulgação através de posts patrocinados e ações com grandes influenciadores de Nova Friburgo. Divulgação do evento através de canais da Cianf, da Prefeitura e dos patrocinadores. E aí, como eu falei com vocês, a gente tem algumas premissas, tá? Lembram do slogan da Black Browne, da Alberto Browne, a Black não é fake. Então, por isso que a gente está trazendo algumas condições aqui para que esse lojista participe conosco, tá? Então, ofertar pelo menos 5 produtos com no mínimo 30% de desconto, senão a gente não atrai consumidor nenhum, né? O cara vai falar assim, é Black Fraud de novo, não vou comprar, aquela máquina de lavar lá vai estar R$5.000, eles vão cortar pela metade, vai dar no mesmo, enfim, tá? Participar das capacitações do Sebrae. Isso é muito importante também para que o lojista esteja preparado para atender o turista, atender esse comprador, tá? Decorar a loja com todos os itens fornecidos, manter o estabelecimento aberto e em funcionamento durante todo o período do evento, divulgar a campanha em seus canais de comunicação com as peças oficiais que serão fornecidas e aderir às ações e dinâmicas coletivas promovidas durante os dias de evento. Então, a gente vai estar com ativação de marca, a gente vai estar com brincadeira, gincana, enfim, vamos estar com algumas atividades aí durante os 3 dias de evento também. E aqui o release da Black Browne, se vocês não trouxeram impresso, tá, gente? Porque a gente está aí, tem que preservar nosso meio ambiente. Então, leiam aqui o QR Code, já tem o release aqui. Esse release ele vai estar sendo atualizado aí, eu vou mandar para vocês também, de acordo com as atualizações. E, como eu falei no início, né, a gente marcou aqui com vocês até para uma sensibilização, tá? E eu quero que a gente abra portas também aqui através da associação, que a gente tenha uma parceria aí também, a gente tem já alguma parceria com alguns veículos aqui de Nova Friburgo, mas a gente quer ampliar, a gente quer estar presente aí ainda mais, e acho que são pautas relevantes para Nova Friburgo.
e que muitas vezes a gente não atende, não alcança, né, muitas pessoas aqui. Então, muitas pessoas, hoje eu ainda brinquei no evento aqui de manhã, muitas pessoas vieram pela primeira vez numa casa que vai completar 108 anos. Né? Então, Friburgo, a Cianf tem que ser conhecida em Friburgo. Tá? E por que tem que ser conhecida em Friburgo? Porque hoje a Cianf é reconhecida nacionalmente. A gente tem aqui um selinho do G50+, que a Cianf hoje ela faz parte de um conselho das 50 mais representativas entidades do país. Então, Friburgo está sendo representada entre 2.300 entidades, a gente foi escolhida entre as 50 mais representativas. Então, isso traz para Friburgo um reconhecimento do trabalho da associação, onde a gente representa hoje 1.800 associados. E a gente quer ainda mais. Né? Então, agradeço a vocês. Eu vou passar aqui o microfone para vocês se apresentarem, falarem o veículo também. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida sobre o projeto, a gente está aqui, Márcio está tomando nota ali, que eu já sei, para que a gente passe também para o nosso núcleo gestor. Então, agora, a palavra é com vocês. Vou passar aqui por ordem. Ordem de chamada, não, ordem de local. Você disse lá da programação, principalmente dos dois. Pode chegar mais pertinho. Dos dois DJs, na quinta você falou, me parece que está escrito Luciana Petrillo, é isso mesmo? Não é o Luciano, não? Tem Luciano e tem a Luciana também. Agora então tem a Luciana. Beleza. A Luciana é mais nova na profissão, mas ela vai ser ela. Tá bom, isso aí. Outra coisinha também é o seguinte, quando você falou na relação dos parceiros, sobretudo as autorizações de secretaria, subsecretaria, você citou todos os órgãos, mas não foi mencionado, está tudo ok com, por exemplo, Corpo de Bombeiro e Polícia Militar? Tá sim. Todas elas, na verdade, assim, toda a documentação, ela tem que passar pelo Corpo de Bombeiros, a gente tem que ter uma previsão de quantos passantes vão passar. Aquele croquis que eu mostrei... Não está querendo voltar. Esse croquis, ele tem que ser aprovado, ele tem que ser assinado por um engenheiro para passar para o Corpo de Bombeiros, para eles aprovarem o número de tendas. Para a Polícia Militar, a gente teve até, através da Secretaria de Segurança Pública, né? Ela vai fazer um reforço da Polícia Militar. Desculpa. A gente teve uma reunião com a comandante Daniele, ela vai fazer um reforço do policiamento. A gente teve algumas reuniões com o comandante Castelano também, e a gente vai ter o PROES. A gente vai ter também a guarda, com 4 viaturas da guarda municipal, fazendo também o policiamento. Então, vai ser um evento bem seguro. Cidade Inteligente também está antenada. A gente teve a presença do Maurício aqui também. Vai estar fazendo monitoramento também dos 3 dias de evento. Então, vai ser bem policiado. E a segurança é algo que a gente zelou bastante, especialmente no sábado, que é um dia que tem muita criança. A gente sabe como é que é complicado realmente. E toda a parte burocrática de bombeiros e tudo mais, está tudo legalizado. A taxa do ECAD, é tudo bonitinho. A gente fez by the book mesmo, todo o processo. E assim, a gente seguiu a orientação da prefeitura de fazer isso mesmo. A gente não tivemos até reunião com a Secretaria de Fazenda, né, para ver se a gente conseguia algum caminho, por ser um evento sem fins lucrativos, um evento organizado pela associação, mas não há brecha legal para isso. Né? Então, a gente teve que seguir o caminho de qualquer evento mesmo, para a gente poder organizar e executá-lo da melhor forma. Importante é falar também que não vai ter comércio eventual, tá? Não vai ter comércio eventual. Nós estamos trabalhando com os comerciantes da Alberto Braune. Inclusive, até os comerciantes que têm aquela autorização permanente de comércio nas ruas, como a tia da pipoca, a tia do docinho. E a gente não trouxe, por exemplo, a gente teve a opção de trazer pipoca grátis, algodão doce grátis. Mas a gente não botou justamente para não prejudicar a tia do docinho, que está ali também trabalhando, como qualquer outro comerciante da Alberto Braune. Então, assim, é uma estratégia para atrair pessoas, passantes, compradores, para o comércio que já existe na Alberto Braune. Revitalização mesmo, entendeu? Apoio mesmo. Isso. Consumo cultural também, Juan já está comprando um monte de fichinha de chopp antecipado já. Obrigado, querida. Boa tarde, senhoras e senhores, querida Anne. Em seu nome, quero cumprimentar
toda a equipe que concebeu esse evento com riqueza de detalhes, pensando em todas as alternativas, perspectivas e, sobretudo, imprevistos, porque normalmente acontecem. E me parece que esse evento pode ser o início de uma proposta para transformar a Avenida Alberto Browne, que é a nossa principal artéria, em um shopping a céu aberto. Porque essa proposta me lembro ser tratada há muito tempo. É o vento, gente, no nosso telhado aqui. Aqui na Associação Comercial, quando inclusive eu estava na diretoria de comunicação. Então, é uma proposta extremamente oportuna, até porque a concorrência hoje é muito desleal, sobretudo com a internet. Então, essa presença é fundamental quando se pretende trazer as famílias para a Avenida Alberto Browne. Quero também, querida Anne, se me permite, fazer uma sugestão para os próximos anos, evidentemente, porque o evento já está todo montado, todo organizado, todo homologado, enfim, nos cabe apenas comparecer e prestigiar. Mas que o núcleo, o setor de comunicação, pense na proposta de aproveitar a coincidência da sílaba Friburgo, como Nova Friburgo também é conhecida, com a sílaba da Friday. Free é uma sílaba muito forte e que está presente em vários negócios. Talvez, evidentemente, isso precisa de análise, estudo, avaliação, promover uma Black Friday, porque o free é muito forte. A gente conhece várias empresas e vários estabelecimentos comerciais que assim se denominam, com a sílaba free. Por conta dessa feliz coincidência, talvez tivéssemos a oportunidade de promover um evento muito diferente de todos aqueles que acontecem no restante do país. Porque a sílaba free nos pertence enquanto Nova Friburgo. Seria uma marca muitíssimo interessante. E mais, concluindo, que este movimento Black Friday, que a pronúncia seria exatamente essa, se estendesse por todos os distritos de Nova Friburgo, pelos 8 distritos da nossa cidade. Obviamente que o protagonismo sempre será na Avenida Alberto Browne, que é a principal artéria do nosso município. Mas também, se esse movimento for presente nos distritos de Nova Friburgo, já começa a criar uma vibração e, eu diria, uma adesão a essa proposta. Por quê? Nós temos também, além do centro da cidade, Olaria, que pertence ao 1º distrito, e Conselheiro Paulino, que representa o 6º distrito, e que são muito pujantes, evidentemente. Então, tentar compor essa rede num movimento que me parece ser muito criativo, seria o Black Friday, para o próximo ano, para ser estudado com a devida antecedência, para aproveitar essa feliz coincidência. Reitero novamente os cumprimentos à equipe, a todos vocês, conheço a dedicação de todos, o profissionalismo, tenho certeza que o sucesso está garantido. Gente, também não coloquei aqui na apresentação, mas todos que puderem compartilhar em suas redes, né, divulgar, ajudar a divulgar a Black Browne, me mandem os logos dos veículos ali, do programa de vocês, enfim, para a gente estar compartilhando também como apoiadores do projeto, tá? Isso é muito importante para a gente estar comunicando que vocês fazem parte do movimento também.
Beleza, Gilvan Costa, Web Rádio Top Serrana. Anne, nesse evento Black Brownie, um comerciante vai poder oferecer nos 5 itens dele algo parecido com o comerciante do lado, ou tem uma estrutura para que eles não repitam essa promoção? Ou seja, camisa. Aí do lado, camisa também. Então aí eu acho que perde o efeito, entendeu? A gente vai manter a livre concorrência, tá, Gilvan? Porque aqui na Alberto Brownie, por exemplo, a gente tem, por exemplo, muitas sapatarias, muita loja de roupa. Então, não cabe muito a gente a falar o que, de fato, esse lojista, até porque a gente não entende tão bem quanto ele a margem de lucro que ele tem em certos produtos, né? Então, às vezes um produto ele consegue dar um desconto maior, outro menor. Então, assim, eu tenho alguns lojistas que já falaram, já estou separando aqui os 5 produtos, mas uns outros ali eu vou conseguir chegar nos 15%. Pô, tá ótimo, né? Então a gente não tem como direcionar mesmo o tipo de produto, não. A gente está deixando bem à vontade. Bem, boa tarde, Modesto TV1. Eu louvo a iniciativa só, não tem sugestão a dar, até porque é o primeiro. Ele certamente deixará experiências para um segundo, um terceiro, mas eu considero fundamental que se estimule e revigore a nossa principal avenida, que muitas pessoas não sabem nem quem foi Alberto Brownie, que é triste, mas é verdade. Mas eu louvo a iniciativa da Ciamp, só podia ser a Ciamp que está na Alberto Brownie, né? Parabéns para vocês. Bom, eu tô, José Duarte, eu estou representando aqui a Mitra Diocesana, porque sou ex-jornalista, frade franciscano. Pediram para vir aqui para passar para eles. Bem, eu sou o Luiz Antônio Dias, acompanhado aqui do meio colaborador também, colunista Modesto Arouca e também o Wagner Pereira. E só parabenizar, dizer que estou muito feliz, sabe que estou presente, jornal presente, acompanhando tudo, desde quando surgiu a primeira vez a notícia. Siga o exemplo do Luiz, tá? Ele está no nosso Conselho Jovem, no nosso Conselho da Mulher Empreendedora. Queremos ver todos vocês aqui também para fazer cobertura desses eventos. O Luiz é o nosso SEMECO. Ele faz parte do SEMEC, que é o Conselho da Mulher. Tem mais de 300 mulheres e tem o Luiz. Então venham fazer parte. Vocês veem que eu sou... Apesar de que ele não quer concorrência não, né? Não pode entrar, na carteirinha número 1 é minha. Ah, tá. E o detalhe é o seguinte, que vocês sabem que eu sou bobo, mas não sou burro, porque é muito melhor estar entre 300 mulheres do que, com todo respeito a todos aqui. Boa tarde, eu sou Zaiane Fernandes, sou do Receptivo aqui da cidade, do turismo. E aí, só uma coisinha que eu não sei se vocês conseguiriam, mas eu acho que falta parceria com estacionamentos. Porque estacionamento na cidade não tem, né? Assim, não dá. E aí, vocês conseguindo, um exemplo, uma Black Brownie para a pessoa estacionar. Conseguimos. Então, assim, eu logo pensei, vai estacionar onde? Já é um dia cheio. Porque a gente... Gente, é o caos a questão do estacionamento. Eu aqui, sei, todo dia eu passo até nos desfiles, né, de Natal, por exemplo, a gente tem essa dificuldade. Então, a gente pediu aos estacionamentos, que fecham geralmente 6 horas da tarde, para que estiquem um pouquinho seus horários e deem também desconto, tá? Inclusive, as cervejarias vão estar com 30% de desconto, tá? Aquele shopping que às vezes a gente paga R$10, vamos pagar com mais desconto aí, tá? O outro distribuído, tá vendendo mais barato aqui, ó. Então, assim, eu falei até com a Anne ontem, né? A gente, o turista aí que está na cidade, dificilmente a gente fala do Alberto Brownie. A gente sempre passava com os ônibus ou pessoas hospedadas pelo Alberto Brownie. Atualmente a gente não passa, porque literalmente falei para ela, tá feia, então a gente não quer. Claro, a gente esconde a poeira debaixo do tapete. Para o turista, muitas vezes, sim. Para o turista, eu não vou dizer nada, nunca que a minha cidade tem problemas. E aí o turista passa aqui, é cheio de caixa na calçada. A gente não quer vender uma cidade desorganizada. Então, atualmente, a gente não passa e não divulga. Mas a gente vê, quando tem o Natal, por exemplo, que os turistas ficam hospedados aqui, que eles ficam ansiosos para ter tempo livre para andar na Alberto Brownie. Então, a gente sabe que é um grande potencial, a gente sabe que é o início, mas que tem que continuar, que não seja realmente só a Black Brownie, que continue principalmente revitalização. E, gente, desculpa, revitalização, eu sei porque
Eu sou lá de Amparo. A gente fica esperando o poder público fazer isso. Esquece isso. Esquece ficar pedindo poder público para plantar florzinha. Se cada um colocar um vasinho, uma florzinha, beijo americano, que é R$ 2 a muda, se cada um já fizer isso no Alberto Brown, já está linda. Então, a gente fica muito esperando porque não fazem isso. Não vão fazer. A estrutura é muito maior. Então, eu acho que se a gente se unir, porque eu sou de Amparo, onde eu sei que lá, se a gente não se unir, não pedir, não chorar e não colocar a mão e fazer, não vai acontecer. Então, eu acho que é isso. E aí, é o início, e tem que continuar, porque o que eu vejo em Friburgo, que as coisas começam e não continuam. E as pessoas desanimam. Ah, não vendi muito bem na Black Brown, não vou participar mais. Eu acho que não é assim que as coisas têm que ser vendidas, e eu acho que tem um potencial, sim. O que precisar aí do turismo, a gente está sempre junto aí em tudo, né? Sobre o desembarque. Pode ser eterno? Tem que. Se for eterno, a gente fica feliz. Só passar para o Biá aqui, que ele está com horário, para não deixar ele deixar de falar. Boa tarde a todos. Represento aqui o Convention Bureau e o sindicato. Hoje de manhã já tivemos uma reunião, eu e Zayane. Muitas das coisas que a gente conversou naquela reunião, de não ter mais as coisas no Alberto Brown, são por dificuldades que a gente precisa ultrapassar. A gente não consegue estacionar os ônibus de turismo, porque a praça toda tem dono. Então, é um dono que vende hambúrguer, é um dono que bota carro para... Tudo tem dono. Então, quando você quer botar os ônibus, como era no Morango, a gente, Zayane mesmo já teve essa experiência, quase apanhou. Então, a gente não passa com os 200 ônibus do Morango aqui, porque não tem lugar para estacionar. Então, a gente sugeriu que ficasse ali no IENF, não atrapalha ninguém, não fecha a rua de ninguém. E se puder ter uma parada fixa, a gente consegue com que as pessoas entrem, porque falam muito, tem que trazer um Morango para botar ali na praça. Imagina 200 ônibus fazendo volta na praça. Se 100 ônibus já é difícil, imagina 200 ônibus. Mas se tiver um lugar para a gente estacionar 4 ônibus, 5 ônibus, né, aí enquanto convention, enquanto sindicato, a gente está junto com a Cianf para poder desenvolver, porque quando você traz 200 ônibus num dia, nós estamos falando de 10 mil pessoas, que fazem restaurante aí, ficar trabalhando 24 horas para poder conseguir alimentar, a moda íntima da Ponta da Saudade engarrafa a tela no Serra Azul, enfim. Então, se a gente puder somar, eu acho que como entidade, a gente fala aqui como entidade, a gente vai ter o maior prazer de somar como externei na reunião, tá? Alguns pontos realmente ainda não tem razão, a gente não pode parecer Campo Grande, não pode parecer Madureira, não desmerecendo os dois locais, até porque são diferentes. Para que se propõe o calçadão lá, eu acho que bacana, mas para a gente aqui que quer ser turístico, a gente precisa realmente enfeitar o pavão. Então, conta com a gente, né? A gente está aqui, o Hélio não vem enquanto convente, mas o João está ali representando, e toda a nossa assessoria de imprensa, tudo que a gente tem, vai trabalhar para que isso dê certo, tá? E o que precisar, a gente vai estar sempre junto aí, tá bom? Boa tarde, como o Biá falou, sou o João, estou aqui representando o Wellington, né, que não pôde vir do Convention, e parabenizar pelo projeto, muito bom. Boa tarde. Primeira coisa que eu quero fazer, passar um exemplar, isso é raro, hein? Jornal impresso, para a Anne. É o jornal da região, com sede em Cantagalo e Cordeiro. Estamos há 40 anos no mercado, ano que vem estaremos comemorando isso. De antemão já estão convidados, a festa, Jornal da Região, 40 anos, você faz parte dessa história. Temos sede em Cantagalo e Cordeiro, circulamos aqui em Friburgo há um bom tempo e estamos à disposição para divulgar o evento de vocês. Muito obrigado. Boa tarde. Henrique Coelho, TV Cidade. Como foi dito, a Black Friday se estende muito no Brasil, aí semana, mês. E como é esperado essa competição comercial entre os lojistas locais e a compra online? Então, o que a gente quer, de fato, é que essa experiência, né, que esses... Eu vou até passar também para a Fabi complementar aqui, nossa especialista em venda online, e essa concorrência é muitas vezes desleal, tá?
A gente fica muito tempo aguardando aí o ano todo para a gente comprar via internet, né? Eu, por exemplo, sou aquela... Muitas vezes eu sou preguiçosa, tá? Eu quero só comprar mesmo ali, não quero falar com ninguém, não. Mas muitas vezes eu saio de casa e eu quero uma loja bacana, ter uma experiência, ter o contato com o vendedor. Então, essas atrações culturais, musicais, cervejarias, estar em contato com outras pessoas, principalmente depois da pandemia, né, gente? A gente está buscando um evento, né? Então, a gente quer trazer, de fato, essa experiência. Mas a gente também entende que, mesmo tendo loja física, essa loja ela tem que ter um posicionamento no digital. Ela vai ter uma loja online, ela vai pelo menos ter um atendimento via WhatsApp, tá? Então, mesmo que o cliente queira receber o produto em casa, ele pode comprar do comércio aqui de Nova Friburgo. Ele pode valorizar a cidade e deixar o dinheiro aqui, né, para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento, tá? Então, é com isso que a gente espera movimentar aí. Quer complementar um pouquinho? Só queria complementar que, assim, a gente está falando muito do comércio, do benefício para os lojistas e tudo mais, mas a Black Brown, o núcleo setorial, ele vai muito além disso, né? Eu até, outro dia a gente estava falando da não participação de algumas de alguns lojistas e tudo mais. Na nossa concepção, quando a gente elaborou todo esse movimento, é algo em prol social, é algo em prol do desenvolvimento de Nova Friburgo. O lojista que participa, ele está ali por uma causa, ele está ali para apoiar a causa, para a causa de transformação do comércio do centro de Nova Friburgo. Se ele vier só pela expectativa da venda, ele provavelmente ele não vai ter aquele resultado que ele quer. Mas se ele estiver ali com a consciência de que ele está participando de um movimento que vai transformar o comércio de Nova Friburgo, ele vem com um propósito por detrás. Ele vem com uma outra consciência. Então, é muito importante a gente destacar isso também, porque não somente a questão da venda em si é o benefício do lojista, mas também ele tem o benefício de ter apoiado uma causa que transformou o centro de Nova Friburgo, né, revitalizou o centro de Nova Friburgo e trouxe resultado tanto para ele quanto para os outros, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente reforçar isso também na nossa fala. E com relação ao digital, só para passar para o Juan, não tem como a gente falar que a gente vai conseguir os mesmos preços do online. Hoje a gente não consegue na tabela normal, muito menos na Black Friday, porque é muito agressivo, especialmente no tocante ao frete. Mas já temos alguns dados de que o cliente ele pesquisa online e depois ele vai para a loja física. Se ele estiver pelo menos disposto a passar na Black Brown, né, ele vem com a família, ele vem com os filhos, ele vem com mais intenção de participar do movimento, de estar ali pela experiência, como a Anne falou, do que pela compra em si. E ele acaba sendo levado para a compra, né? Ele veio passear, ele veio consumir, tomar a cervejinha dele, e aí deixa a criança ali brincando um pouquinho, daqui a pouco ele entra numa loja, ele entra na outra loja, vê que está na promoção, vê o que gosta e compra. Mas realmente o online, Shopee, Mercado Livre, Amazon, etc., é muito difícil a gente competir com preço, mas não é a proposta. A proposta é a gente competir com a experiência e com o propósito. Tá? Acho que é fortalecendo o que a Fabi falou, justamente a ideia é essa, a gente tirar o foco, não tirar o foco da venda, mas o foco não está na venda. A gente tem falado muito que o foco está na experiência. Aí, no croquis, você pode até observar que a gente tem feito atrações como cerveja ao lado de atrações para as crianças e ao lado de atrações musicais. Então, a ideia é fazer com que esse passante ele possa vir para Alberto Brown, ter essa experiência, ficar mais tempo aqui e que, naturalmente, isso gera maior venda também, né? Então, é algo consequente a partir da experiência que o próprio consumidor tem no movimento que a gente está fazendo. Pessoal da imprensa não pode ser tímido, não, hein? Opa, boa tarde. Meu nome é Wagner. Eu trabalho no Jornal de Nova Friburgo Digital, juntamente com o seu Luiz. O nosso jornal está à disposição para poder fazer toda a divulgação necessária e estar participando de, com certeza, esse evento que vai ser mais um sucesso, né? E vai fazer a Alberto Brown e Nova Friburgo cada vez mais bacana, né? Com mais venda, com mais potencial turístico. Ser uma Nova Friburgo que a gente sempre gostou, né? Que a gente sempre aprendeu a amar. Obrigado. Prometo que é a última vez. Olha só para acrescentar uma coisa que a Fabiana disse na fala dela, de criar realmente uma experiência do que provavelmente pensar no resultado,
e com isso mudar uma mentalidade. Eu ouvi tempos atrás a respeito do nosso jornal, fiquei muito feliz, por isso não esqueci. Vou dividir com vocês essa minha satisfação, que acho que encaixa plenamente. Alguém me disse o seguinte, que para você pegar uma borboleta é muito difícil, cada vez ela voa mais alto, mais rápido. E só existe um meio de pegar a borboleta mais fácil, construir um jardim. Eu acho que vai ser esse o jardim que vocês vão construir, não é isso? Cheio das metáforas. Já vou aí. Sofia Pinheiro, TV Zoom. Bom, estando aqui tantas vezes, acho que eu não tenho nada para acrescentar, que desde a primeira apresentação da Black Brown eu estava aqui, então acho que todas as informações estão aqui. Não vou falar nada agora. Isso aí. Sofia vai trabalhar pra caramba. 3 dias da Black Brown. Já, não tá? Natália Rebelo, InterTV. Quase que eu falei TV Zoom, de costume. Eu vou te perguntar depois, mas eu vou aproveitar o momento. Assim, né? Eu vi que você estava falando comparação com a questão do polo de moda íntima da cidade. É o projeto de vocês de ser também um polo comercial, tornar Alberto Brown futuramente também um polo, da mesma forma que é conhecido Olaria e a Ponte da Saudade? Na verdade não vai ser um polo tão nichado, né? Porque a gente aqui tem comércios de todos os segmentos, tá? Mas o que a gente quer é, de fato, por exemplo, nada contra também, mas a gente não pode ser uma avenida de hortifruti, gente. Né? A principal avenida da cidade, né? A gente tem uma quantidade de hortifruti aqui que não é cabível. A gente quer mais lojas bacanas, a gente quer franquias, a gente quer, enfim, mais variedade ainda para o consumidor. Então, sim, com certeza a gente quer que fortaleça aí até como, né, um polo, mas aí de compras diversas. Mais uma indagação. O núcleo pretende realizar pesquisa com os lojistas após a Black Brown para sentir o resultado e orientar, evidentemente, as futuras edições? Até antes, Uri. A gente está com pesquisa aqui pré-Black, durante a Black e pós-Black. Tá? Então, a gente vai fazer 2 tipos de pesquisa, uma com o lojista e uma com o consumidor. Tá? Porque hoje em dia a gente não pode trabalhar também sem um guia, sem dados. Tá? Os dados são valiosíssimos para a gente. Então, a gente, com certeza, a gente já está para iniciar, né? Acho que já está pronta a pesquisa e já vai iniciar para a gente fazer esse movimento aí na Alberto Brown. Inclusive, essa questão, por exemplo, você vem para Alberto Brown para comprar, de fato, alguma coisa? Hoje eu vou sair e vou para Alberto Brown para comprar algo, ou não. Ou você está passando aqui porque você trabalha, ou você está indo em alguma agência bancária, algo nesse sentido. Então, tudo isso a gente vai mapear até para as próximas ações, porque a gente não vai ter só Black Friday. A gente vai ter o Natal, a gente vai ter Páscoa, a gente vai ter Dia das Mães, a gente vai ter outras datas e que a gente vai precisar também desses dados. E jornalista adora um microfone. O microfone tem um poder de sedução fantástico. Mas, enfim. Exatamente. Eu imagino que também, junto ao consumidor, promovendo uma pesquisa de satisfação. Ele imagino que seria indagado se ele veio para Alberto Brown já com objetivo ou veio para se divertir e acabou, evidentemente, fazendo pesquisa no comércio e optou por fazer uma compra no comércio local, até porque tem um aspecto relevante que o dinheiro fica aqui. Diferente daquelas compras online, que a gente não sabe nem para onde vai, mas, enfim, aqui o dinheiro fica aqui. Então, essa pesquisa com o consumidor, que é o objetivo principal, salvo engano, também entendo ser também extremamente relevante.
Grato pela atenção. Com certeza. E, pessoal, eu falei do site também da Black Brownie. A gente quer colocar uma parte lá da Black Brownie na mídia. Então, acho que todos aqui têm meu contato, não tem? Eu mandei o convite para vocês, mas se vocês não tiverem, eu passo o meu número para vocês me mandarem. Anne, ó, a gente publicou algo, saiu um vídeo, saiu alguma coisa, a gente republica aqui, tá? E a gente coloca no site da Black Brownie também. E, como eu pedi, me mandem os logos de vocês para a gente já fazer a divulgação. Tá? E conto com vocês aí. Gente, eu queria estar aqui hoje e falar assim, olha, eu quero fazer um pagamento aí de R$10 mil para vocês divulgarem. Mas não é a realidade, porque, como eu falei, a Black Brownie ela não está trazendo lucro para a Cianf ou para o comitê gestor. Na verdade, o que a gente quer é dar esse start para a gente movimentar novamente Alberto Brownie, para a gente ter aquela era dourada, né, de comércios muito... como é que eu vou dizer, comércios no seu auge, né, com movimento, com boas lojas. A gente não tem aluguéis baratos aqui de imóvel, então não é qualquer comércio que vem para Alberto Brownie, que pode vir para Alberto Brownie, mas a gente não quer loja vazia mais na Alberto Brownie. A gente quer que ela seja um atrativo até para empresários, né? Então esse é o objetivo. Então por isso, mas, assim, deixo a comunicação da Cianf de portas abertas, Jornal da Região, hoje a gente está fazendo o primeiro contato, né? Então, tragam para a gente também suas propostas, enfim, para a gente fazer a divulgação também para esses lojistas, para o pessoal que está participando com a gente e também para os nossos associados, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, tá? Conto com a divulgação aí de vocês, qualquer dúvida, estaremos aqui à disposição.